Amado e eterno Deus, Senhor, neste momento aqui está o teu filho, Deus, pastor Ricardo, a qual, Senhor, Deus, aprove o Senhor nesta tarde e noite, separá-lo, Senhor, para trazer a mensagem que vem de ti, ó Deus. Usa o teu filho como um canal para a tua igreja, usa, Senhor, com autoridade, com ousadia. Senhor, que a tua igreja, Senhor, ouça a tua palavra, que a tua igreja, Senhor, faça como o salmista ouvir a palavra, guarde no coração, para não pecar contra ti. Senhor, que esta palavra seja luz para iluminar, Senhor, o caminho, para iluminar, Senhor, os pés. Senhor, assim usa, Senhor, nesta noite o pastor Ricardo. Nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Quero saudá-los com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Gostaria de ler Atos capítulo 16. Aleluia. Versos 30 e o versículo de número 31. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 16, versos 30 e 31. Nós queremos louvar a Deus por estarmos aqui na Congregação Oliveira do Bairro. Louvar a Deus pela vida do pastor Jorge, que está coordenando os trabalhos pastorais nesta congregação, junto à missionária Simone, sua esposa, sua família, aos obreiros, presbítero Diego, evangelista Juscelino, ao nosso irmão Carlos, quase eu esqueci seu nome, é porque falo quase todo dia. O irmão Carlos, que está coordenando o departamento de missões desta congregação. Que Deus abençoe todos os irmãos. Abençoe aqui o nosso cameraman, o irmão Joás, o auxiliar Joás, bem como meus queridos irmãos, a missionária Maria Antônia, minha esposa. Que Deus abençoe, continue abençoando a sua vida. Meus queridos, todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim: tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Os irmãos podem assentar-se glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus por esta maravilhosa, gloriosa e especial oportunidade que o Senhor Deus tem nos concedido. Digo isto porque estamos com vida e a vida é uma dádiva de Deus. E se estamos com vida é porque Deus tem nos dado e tem nos permitido estarmos vivos e estarmos aqui nesta noite maravilhosa, neste culto de missões. Louvamos a Deus porque é um trabalho que traz a conscientização missionária. Todos nós sabemos que a igreja ela tem uma tríplice missão. Missão para com Deus, que é a adoração. Todo cristão, ele deve ser um adorador. E isto não somente através da palavra, do que fala, de um glória, de um aleluia, mas por atos, por atitudes, por vida. Dizemos que o adorador, ele vive a adoração a partir do seu comportamento, aonde quer que possa estar. E quando se fala de adoração, se fala de reverência, de reconhecimento, de honra. E Deus, ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração vinda de nossas vidas. E como cristãos, nós devemos então demonstrar isto em casa, no trabalho, na escola, aqui mesmo na igreja. E a segunda da tríplice missão é para consigo mesmo, ou seja, a edificação da igreja. Isso nós estamos fazendo aqui. Estamos sendo edificados pelo ensinamento da palavra, pelos cânticos, pelo culto ora realizado,
Também a igreja é edificada pelos dons espirituais que são dados à igreja para a edificação, e não somente isso, o crescimento da igreja. Então, através dos trabalhos que fazemos, trabalhos internos, nós somos edificados. Edificar significa se fortalecer, se sustentar, se solidificar na rocha que é Jesus Cristo, se arraigar. Então, e da tríplice missão, a terceira é para com os de fora. E esta é a maior e a mais nobre missão da igreja, pois Jesus foi quem disse: ide por todo mundo na grande comissão e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E a Bíblia diz que na grande comissão ele decide fazer discípulos de todas as nações. Então esta é uma responsabilidade da igreja. E quando falamos igreja, nós não estamos falando apenas aqueles que têm uma função, um cargo, especialmente de missões, de evangelização, mas todo e qualquer cristão, ele deve ser um evangelista, ele deve ser um propagador do evangelho, ele deve levar o nome de Cristo a outras pessoas, ele deve falar de Jesus Cristo, e por vezes por palavras, mas por vezes apenas com as suas atitudes, com o seu comportamento. Chamamos de um testemunho sem palavras. É quando você está lá na sua casa, no seu trabalho, na escola, ou seja, onde quer que você esteja, você está ali através da sua vida cristã de comunhão com Deus, você está testemunhando que você realmente é um servo, uma serva de Deus. Em muitos casos as pessoas olham para os cristãos e dizem: você é crente, porque você é diferente, você tem uma aparência diferente, você tem um brilho diferente. Então isso deve caracterizar a vida do cristão. Então a igreja tem essa tríplice missão, e esta é a maior tarefa da igreja, tanto é, e a maior responsabilidade que Paulo disse: é-me imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então Jesus, quando ele está enviando os 12 discípulos, isto está lá no capítulo 10 de Mateus, para que eles pudessem ir evangelizar de casa em casa, de aldeia em aldeia, ele disse a eles que eles fossem, pregassem o evangelho. E quando eles voltaram, meus queridos irmãos, eles voltaram testemunhando de muitas maravilhas. Mas antes o Senhor havia dito para eles: olha, dai de graça o que de graça vocês receberam. E o que foi que nós recebemos de graça, irmãos? A salvação. Graça aqui é favor imerecido. Ou seja, nenhum de nós merecíamos a salvação. Foi única e exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Então, nós observamos que a partir de então, a igreja, depois do dia de Pentecostes, ela então cumpre a sua missão. Porque bem falou o Senhor Jesus, depois de 40 dias com os discípulos, antes da sua ascensão, antes de retornar aos céus, ele então disse aos discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Porque também não se pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. O Senhor Jesus havia dito para eles que eles precisavam de uma capacitação. E essa capacitação viria a eles mediante o poder do Espírito Santo, que seria derramado sobre aquela igreja, aqueles irmãos, e eles então estariam capacitados para pregar o Evangelho, para falar de Jesus Cristo. Observe bem que até então eles estavam orando, estavam um pouco acuados, estavam um pouco sem poder perceber que Deus ainda tinha algo por fazer através deles, mas eles estavam tanto meio que desorientados. Mas o Senhor deu uma palavra a eles e disse: olha, ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. O poder não viria de Roma, o poder não viria das autoridades de Israel, o poder não viria de qualquer outro elemento desta terra. O Senhor disse que viria de cima, do alto. E eles então, obedecendo aquela chamada,
a Bíblia diz que eles foram se reuniram no cenáculo. E ali no cenáculo eles estavam orando durante 10 dias, irmãos, depois da ascensão de Jesus. A Bíblia diz que eles estavam ali orando. Isso está no capítulo 1, versículo 14 de Atos, onde a Bíblia diz que depois que Jesus ele foi assunto aos céus, eles subiram até o cenáculo e foram orar. E o Senhor disse para eles, em Atos 1:8, mas vocês receberão poder, ou dunamis, ou dínamos, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui é poder em ação, em movimento. Significa dizer que a igreja, ela seria dinâmica. A igreja não seria uma igreja inerte, estática, mas seria uma igreja que estaria se movimentando, né? Deus estaria fazendo isso através da ação poderosa do Espírito Santo. Já aprendemos aqui que o crente, ele só pode, meus queridos irmãos, ser ativo no reino de Deus. Ele só pode fazer algo no reino de Deus se estiver cheio do Espírito Santo. Se estiver frio, desanimado, se a presença do Espírito Santo não for uma realidade na sua vida, com certeza ele ficará de uma forma não muito condizente com aquilo que o Senhor havia dito a partir da ação do Espírito Santo. Quem sabe ficará um pouco recluso, recuado, um pouco, quem sabe, parado, mas o Senhor capacita a sua igreja para que ela possa cumprir a sua missão. E a Bíblia diz que o Senhor diz que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, irmão, no capítulo 2, versos 1 a 4, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos, como estamos aqui. E a Bíblia diz que eles estavam orando, eles estavam aguardando a promessa. E observamos que durante 10 dias eles não desistiram. Todos os dias eles estavam indo àquele lugar e buscando a Deus, esperando a promessa, porque havia uma promessa. E o Senhor é aquele, irmão, se quando Ele promete, Ele cumpre. A Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eles estavam, então, em busca desta promessa. O Senhor Jesus havia dito na oração que aquele que pede, recebe, o que bate a porta se abre, aquele que busca, acha. E o poder do Espírito Santo, ele não virá de qualquer maneira, mas necessário se faz buscar intensamente, de forma perseverante. Louvado seja o nome do Senhor, sem reservas. Precisamos nos entregar a essa busca ao Espírito Santo, para que do céu possamos receber poder para cumprir a missão que nos fora confiada. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que o Espírito desce naquele dia e é derramado sobre a igreja. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos quando de repente, porque as coisas de Deus acontecem assim, é quando a gente menos espera. De repente o milagre acontece, de repente a porta se abre, de repente, meus queridos irmãos, um parente é salvo, de repente uma bênção acontece, porque não acontece dentro da nossa expectativa, mas dentro daquilo que o Senhor determina, dia, hora, louvado seja o nome do Senhor, minuto e segundo, glorificado seja Deus. E de repente veio sobre eles, e veio assim como que o som de um vento. Não era um vento, mas como um som. Aqui é um símile, uma comparação. Como, né? De um vento veemente e impetuoso. Ou seja, algo assim, meus queridos irmãos, com muita força, com muito poder. Porque dizem os estudiosos que naqueles dias, principalmente no período de Pentecostes, haviam fortes ventos naquela região. As pessoas por vezes precisavam abrir a porta da frente, janela e de trás para que o vento entrasse e saísse, porque senão ele poderia causar estragos. Então, no dia de Pentecostes, o vento entrou, mas não saiu mais, né? Aleluia! Ainda que era como um vento, mas entrou naquelas casas, que eram casas espirituais, e nunca mais saiu. E o Espírito Santo, ele continua, meus queridos irmãos, operando no meio da igreja do Senhor, bendito seja Deus. A ação poderosa do Espírito Santo não ficou restrita ao dia de Pentecostes. Existem os sensacionistas que dizem que tanto aquela ação do Espírito Santo como os dons espirituais, eles cessaram
ali juntamente com aquela igreja, com os últimos apóstolos. Mas não, meus queridos irmãos, a manifestação do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, começou lá no dia de Pentecostes, e ele atravessou 2 milênios, e chegou aos nossos dias, e está mais vívido do que nunca. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que eles começam então a pregar. Pedro prega, 3.000 almas se convertem. E logo eles pregam novamente, 5.000 almas se convertem. E a Bíblia diz que surgiu então uma perseguição a partir do capítulo 8. E a igreja começa a se espalhar. E é neste íntere, no capítulo 7 e 8, que tem um jovem chamado Saulo. E este jovem era fariseu, zeloso da lei. E ali estava aos pés de um varão que era cheio do Espírito Santo, um homem de Deus chamado Estevão, que também, como diz o capítulo 6, foi um dos 7 diáconos escolhidos, cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele vê os céus abertos, no momento que ele está sendo morto, apedrejado pelos seus algozes. E a Bíblia diz que Pedro está lá, Paulo está lá, Saulo está lá, segurando as roupas, as túnicas daqueles que estavam a maltratar Estevão e a tirar-lhe a vida. E daquele momento em diante, Paulo se torna um perseguidor da igreja, irmãos. E ele começa então a prender pessoas, ele começa então a chicotear pessoas, ele começa a maltratar os cristãos. E é nesse íntere que no capítulo 9, a Bíblia diz que ele pegando carta com as autoridades religiosas de Jerusalém para ir para Damasco, o Senhor no meio do caminho se encontra com Paulo. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele clarão vem sobre ele. E ele diz assim: Senhor, quem és tu, Senhor? Ele diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquele mesmo momento ele se prostra. E a Bíblia diz que ele fica cego, fica sem a sua visão. E ele é levado então para próximo dali, onde depois o profeta Ananias vai até ele, um varão chamado Ananias vai até ele. E a Bíblia diz que o Senhor manda que ele ore por Paulo, para que a sua visão seja restaurada. No primeiro momento Ananias disse assim: Senhor, esse camarada aí é perigoso. Esse camarada aí já tirou a vida de cristãos. Ele saía fazendo maldade para os cristãos, a fama dele é muito conhecida. E o Senhor disse: vai, porque este é um vaso para mim. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E não somente Paulo, meus queridos irmãos, mas cada um de nós somos chamados como instrumentos, como vasos de Deus para a realização da sua obra. Glória a Deus. E a Bíblia diz então que depois disso, Paulo ele se converte e vai pregar o evangelho em Jerusalém. Depois disso, agora no capítulo de número 13, Paulo ele começa a sua primeira viagem missionária. E ele vai com Barnabé. O interessante notar, irmãos, que missões não se faz de qualquer maneira. É necessário ter uma igreja, ter uma base para a sustentação da obra missionária. Veja bem que lá no capítulo 13 de Atos, a Bíblia diz que disse o Espírito Santo aos líderes da igreja: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Dizer aos irmãos que a nossa igreja, a De Família em Cristo aqui, ela tem uma base lá em São Luís do Maranhão. A Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão é a base que ora, é a base que sustenta o missionário, porque eu sou sustentado pela igreja em São Luís, pela Assembleia de Deus em São Luís. Então tem uma base, não toda assistência, de oração, de cuidado para com o missionário. Então não é simplesmente o Senhor chamou e vai-te embora e te vira para lá, mas tem uma base que cuida dos seus missionários. Então, meus queridos irmãos, essa igreja era uma igreja missionária, a De Família em Cristo. A Assembleia de Deus em Oliveira do Bairro é uma igreja missionária, é fruto de missões. Bendito seja o santo nome do Senhor. E porque ela é fruto de missões, ela vai continuar fazendo missões. O trabalho avançou de Mialhada para Oliveira do Bairro, foi para Cantanhede, foi para Viralendeiro, está indo para a Águida. Nós já temos agora para o dia 8, ainda no dia 1º, a inauguração da congregação em Águida. Isso é trabalho missionário. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo então vai, e a Bíblia diz que
ele passa por várias cidades, volta para a base, depois vai para a sua segunda viagem missionária. Aí é que começa aqui no capítulo número 16. Na verdade, a partir do versículo 36 do capítulo 15, onde a Bíblia diz que ele mais Barnabé combinam para retornar às cidades, visitando por onde eles tinham passado. E a Bíblia diz que gera-se ali naquele momento um certo impasse entre eles dois, porque Barnabé queria levar Marcos consigo, mas Paulo disse que não era razoável que Marcos fosse, chamado também de João, porque ele havia abandonado eles, em um outro momento. E a Bíblia diz que isso gerou uma confusão, gerou ali um certo desconforto entre os dois, que Barnabé ele foi para um lado com Marcos, e Paulo ele pega Silas, e vai para outro lado. E esse outro lado é onde nós queremos chegar aqui, partindo de Derbe e de Listra, partindo na verdade de Antioquia. Ele passa pela Síria, pela Cilícia, chega a Derbe e a Listra, está no capítulo 16 de Atos, no versículo 1. E a Bíblia diz que ele encontra um jovem chamado Timóteo ali, que era um jovem filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Então ele tinha por avó a Lóide e por mãe Eunice. E elas eram crentes, servas de Deus, que ensinaram Timóteo nos caminhos do Senhor. E ele então, juntamente com Silas, passam a realizar a sua segunda viagem missionária. E é nesse íntere que Paulo está querendo ir para a Ásia. Era o desejo de Paulo ir para a Ásia. Meus irmãos, quando Deus está no negócio, aleluia, quando o homem de Deus está na direção do Espírito Santo, ele não faz o que quer, ele faz o que Deus quer. Aleluia. Aleluia. Porque aqui no versículo 6 diz que Paulo, ele passando pela Frígia e pela província da Galácia, diz a Bíblia que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E o versículo 7 diz: e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Deus não lhe permitiu. Então veja bem que quando Deus está no negócio, meus queridos irmãos, a coisa anda, a coisa prospera, a coisa frutifica. Se Deus está, pode acreditar, ainda que haja barreiras, ainda que haja inimigos, ainda que Satanás se levante, mas a obra não pare, porque a Bíblia diz: operando Deus, ninguém pode impedir. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles tentam ir, depois de passar pela Mísia, estando na Mísia, e desceram a Troade, que era uma cidade, uma pequena cidade da Ásia, hoje Turquia asiática. E a Bíblia diz que foi justamente nesta cidade que Paulo tem uma visão. E nesta visão ele vê um varão macedônio que diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja bem que Paulo já não estava mais no seu conceito, ele já não estava mais na sua direção, ele estava seguindo a direção que Deus estava querendo para a sua vida, porque Deus tinha uma grande obra a fazer. Meus irmãos, Deus tem uma grande obra a fazer através da sua vida, através da Igreja Oliveira do Bairro, através da AD Família em Cristo, porque Portugal nós não queremos apenas declarar que é do Senhor, mas que ele venha a ser do Senhor a partir da minha e da sua ação, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Bendito seja Deus. Deus nos chamou para este país para uma missão, meus queridos irmãos, uma missão para com os portugueses, como bem foi falado aqui, e a irmã disse que ora para que Jesus salve portugueses. Esta é uma verdade, nós precisamos orar, porque o Deus, irmãos, meus queridos, que criou os céus, que criou a terra, o Deus que, como disse um certo escritor, que pode tanto criar um sol incandescente, como também a lâmpada de um vagalume, ele pode fazer muito mais além, infinitamente, abundantemente daquilo que pedimos, ou daquilo que pensamos. A Bíblia diz em Lucas 1,37 que nada há impossível para Deus. Ainda que possa parecer impossível Portugal, a salvação de almas, mas para Deus não há nada impossível. Meus queridos irmãos, eu lembro-me que Jesus disse aos discípulos: olha, ergam os vossos olhos
e vejam que os campos estão brancos. Irmãos, ele estava dizendo ali que as almas estão prontas para a ceifa. E o que está faltando, pastor, é ceifeiros que tenham coragem, que tenham ousadia, louvado seja o nome do Senhor, que sejam cheios do Espírito Santo e possam dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que brevemente está retornando para levar a sua igreja para o céu. Paulo dizia: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmão, não se envergonhe de falar de Jesus. E não envergonhe Jesus onde quer que você esteja também. Porque aqueles que têm vergonha de falar de Jesus e aqueles que envergonham o Evangelho de Jesus com o seu comportamento, com as suas atitudes. Nós não fomos chamados para envergonhar. Não fomos chamados, meus queridos irmãos, para nos envergonhar. Nós fomos chamados para falar de Jesus, para proclamar a salvação e dizer que Ele liberta o mais vil pecador e o transforma em um novo homem, em uma nova criatura. Aleluia. E Paulo, então, ele tendo aquela visão, a Bíblia diz que eles navegaram então de Troade, passando por Samotrácia e Neápolis. E Paulo entendia, irmãos, que o Senhor, está no versículo 10, o estava chamando para anunciar o Evangelho. Chamar aqui nesse contexto estava convocando Paulo. Aleluia. O Senhor nos convocou para esta missão. Glória a Deus. Nós fazemos parte do exército mais poderoso desta terra. Aqui não tem exército dos Estados Unidos, não. Aqui não tem da Rússia nem bomba atômica. Aqui está, irmão, reunido nesta noite o exército mais poderoso desta terra. E por que mais poderoso, pastor? Porque à frente dele está o general dos generais, o Senhor dos exércitos, Jesus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E quando, meus queridos irmãos, Paulo passa por essas cidades, a Bíblia diz que ele chega em Filipos. Filipos, que era a primeira cidade dessa parte da Macedônia. E a Macedônia era uma região muito grande que fazia parte e que faz parte da Grécia. E a Bíblia diz que Paulo, estando ali, ele encontra uma certa senhora chamada Lídia. E essa Lídia, logo ao Paulo prega o Evangelho, ela se converte, porque o meu objetivo é chegar mais na frente. E ela se converte, leva Paulo à sua casa. Os seus se convertem, ela é batizada também. Logo depois a Bíblia diz que Paulo, ele está indo e procurar um lugar para orar. Está no versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, a Bíblia diz que saiu uma jovem ao seu encontro que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela era uma profetisa de Apolo. Era um deus da mitologia grego-romana, que queria adivinhar a vida das pessoas, que também era conhecido como deus da morte súbita, e de outros mais. Então ela era uma sacerdotisa, e ela, adivinhando, dava muito lucro aos seus senhores. A observação aqui é que ela servia aos homens e servia a espíritos malignos. Veja bem que aquela mulher, ela tinha uma vida totalmente aprisionada. Ela estava totalmente cercada por forças malignas e também por aproveitadores. Mas quando Paulo chega ali, aquela jovem, ela começa a falar algumas coisas, e um certo tipo, entre aspas, de elogio, e dizendo: olha, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Observe bem que no primeiro momento poderia parecer assim: olha, essa menina está certa. E Paulo poderia dizer: é verdade, nós estamos aqui em nome do Senhor. Mas aquela jovem adivinha, o que ela queria na verdade era embaraçar a vida de Paulo. Tomemos muito cuidado, irmãos, com aqueles que estão por aí dizendo: olha, você
realmente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Você é a pessoa certa. Você é quem nós queremos seguir. Você é quem nós queremos ali uma palavra, uma bênção. É você que é o homem de Deus, é você que é a mulher de Deus. Tomemos cuidado, meus queridos irmãos, com esse tipo de elogio. Porque Paulo entendeu que aquele espírito que estava naquela mulher não era espírito de Deus e nem espírito humano. Porque há 3 fontes de espírito. Há o espírito humano, que imita o espírito de Deus. Há o espírito satânico, e eu já vi pessoas endemoniadas falando em línguas estranhas e profetizando. Eu já vi isto mais de uma vez. Então, o espírito maligno, ele pode enganar as pessoas. E Paulo diz, irmãos, que ele é tão sagaz que ele pode se transformar em anjo de luz e, se possível, enganar até os escolhidos. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor rugindo como um leão. Alguém pode até pensar que o diabo, ele vai se manifestar de uma tal forma, a ponto da gente logo perceber e a gente vai se esquivar, mas não é assim. Ele vem da maneira mais sutil, ele vem assim da maneira mais mansa, mais sagaz. Ele vem de uma maneira a você se convencer de que aquilo que ele está falando é verdade, e automaticamente aquilo vai te trazer prejuízo, porque quando ele chega até a Eva e ele fala a ela, diz assim: olha, não é isso que Deus quis dizer, você pode comer, porque comendo deste fruto você se tornará alguém como Deus. E aquilo cresceu a Eva, e quando o homem cresce o seu ego, a tendência é cair. E Paulo não cresceu o seu ego antes, porque ela já estava muitos dias fazendo isso. Ele virou-se para ela, voltou-se para ela e disse: Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora, aquele espírito saiu daquela mulher. E ela ficou totalmente liberta, sarada. Irmãos, Deus tem dado autoridade à igreja para, no nome de Jesus, falar às pessoas, para, em nome de Jesus, pregar o evangelho, para, em nome de Jesus, expulsar os demônios, para, em nome de Jesus, queridos irmãos, proclamarmos o evangelho a fim de que pessoas que são oprimidas, pessoas que estão presas, cativas, sejam libertas em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E depois disso, a Bíblia diz que Paulo é preso juntamente com Silas, porque os seus senhores deixaram de lucrar com ela, porque eles não estavam preocupados com a vida daquela jovem. Eles não estavam preocupados com o bem-estar dela, apenas em adquirir algo dela, em apenas se beneficiar dela. E nós observamos que a partir disto eles ficaram furiosos. E a Bíblia diz que agora, meus queridos irmãos, Paulo e Silas são levados às autoridades, e eles são presos, e eles levam varadas, vamos dizer assim, foram tantos açoites com varas, meus queridos irmãos, que eles ficaram todo marcado, cortado, as costas, porque é assim que acontecia. Havia o açoite que era um cabo assim de madeira, com tiras, e na ponta havia lâminas ou ossos de carneiro pontiagudo, e também a pessoa poderia ser açoitada com varas. Então, eles levavam até cerca, poderia ser até 40, segundo a lei. Depois disso já quebrava-se a lei. E a Bíblia diz que depois de terem açoitado, versículo 23, lançaram Paulo e Silas na prisão, aos cuidados do carcereiro. E a Bíblia diz que eles falaram ao carcereiro para guardarem bem a Paulo. Por quê, pastor? Porque se eles fugissem, se qualquer condenado, qualquer preso fugisse, o carcereiro, ele assumiu o seu lugar e era morto. Então ele sofria as penalidades que seria para aquele preso. E a Bíblia diz que eles estão então, depois de serem açoitados, no cárcere, meus queridos irmãos. Observe bem que aqui, ao final, nós vamos ver qual será o objetivo de tudo isto que Paulo passou. Lembrando que Paulo está na sua segunda viagem missionária. Tudo isto aqui aconteceu em um contexto missionário. E agora a Bíblia diz que Paulo está na prisão com Silas. Irmãos, este momento aqui
era momento de choro, era momento de angústia, era momento de murmuração. Quantos de nós, quando estamos passando por situações adversas, a primeira coisa que vem é uma reação da nossa emoção, da nossa natureza humana. E a primeira coisa que fazemos é murmurar. A primeira coisa que fazemos é nos tentar justificar. A primeira coisa que fazemos, meus queridos irmãos, é nos desesperarmos. A primeira coisa que fazemos é nos afastar de Deus. Então isso é natural do ser humano. Mas agora, para quem já nasceu de novo, irmãos, os problemas, as lutas, elas são algo que pode acontecer na vida de qualquer um de nós. É natural a vida do cristão salvo. Jesus disse em Mateus 16:33, no mundo vocês terão, mas ele disse, tende bom. Aleluia. Eu venci o mundo. Então as tribulações, as dificuldades, elas são naturais a todo cristão. E a Bíblia diz que eles estão lá nesse contexto. Enquanto eles estavam lá, eu acredito que Paulo e Silas agora, eles disseram, nós temos um motivo para estar aqui. Irmãos, você tem um motivo para estar em Portugal. Glória a Deus. Você tem um motivo para estar neste país. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem um motivo para fazer parte deste povo que vai morar no céu. A vida do cristão, ela não é sem sentido. A vida do cristão não é um salto no escuro, muito pelo contrário, nós temos um objetivo, nós temos um alvo final, e este alvo é o céu, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós vamos chegar lá olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E a Bíblia diz que eles estão lá, e de repente, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles começam a orar e a cantar louvores a Deus. Aqui está a atitude de quem está na prova, de quem está passando por luta, de quem está passando por dificuldade, a orar. Aleluia. Aleluia. Quando as lutas, as adversidades se levantam, meus queridos irmãos, a tendência do cristão não é fugir, é ir para os pés do Senhor Jesus, porque lá nós vamos encontrar socorro. Nós vamos encontrar o refúgio, nós vamos encontrar resposta, nós vamos encontrar consolo, nós vamos encontrar vitória, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E é neste ínter, enquanto eles estão orando e louvando ao Senhor, que a Bíblia diz que de repente, novamente irmãos, sem que esperasse, e a Bíblia diz que enquanto eles oravam e cantavam, os outros pesos estavam olhando. Enquanto muitos de nós, irmãos, estão trabalhando para o Senhor Jesus, outros estão olhando e dizem assim, deixa eu ver o que vai dar, deixa eu ver onde é que vai chegar. Eu vou te dizer onde é que vai chegar em todo Portugal. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus. Enquanto os outros presos estavam lá, quem sabe, se lamentando, porque estavam presos, quem sabe deles, no corredor da morte, quem sabe murmurando contra Deus e contra todo mundo e contra as autoridades. Mas Paulo e Silas, nem mesmo pelas autoridades que os prenderam, eles não estavam murmurando, mas antes, eles então estavam orando, estavam buscando a Deus, a presença poderosa daquele que naquele momento poderia trazer o consolo, o conforto, poderia trazer o sossego para a alma de Paulo e Silas. Então o conselho é, quando essas coisas vierem até você, as lutas, as adversidades, antes de você correr para qualquer lado, para qualquer pessoa em qualquer lugar, corra para os pés do Senhor, porque Ele tem solução para as nossas vidas, Ele tem vitória, Ele tem socorro. A porta pode estar fechada, mas a Bíblia diz que Ele abre a porta pode estar aberta, mas a Bíblia diz que Ele fecha a porta, e a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, eu posso, irmãos, conceber e imaginar o quanto havia uma graça de Deus naquele momento ali, naquela prisão. Eu quero dizer para os irmãos que não é o lugar que vai nos modificar.
Aleluia. Aleluia. Não, absolutamente não. Porque alguém diz assim: não, eu vim para Portugal. Portugal é uma terra difícil. Eu mudei por causa disso. Não, meus queridos irmãos. Aonde quer que o crente chegue, o Espírito Santo chega. É ele que tem que modificar a situação. Aleluia. A coisa tem que andar de acordo com aquilo que na vida dele está. E aquilo que está na vida dele é Jesus de Nazaré. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não existe lugar aonde o crente não possa estar, que as coisas não possam mudar de lado, mudar de rumo. E por quê, pastor? Porque Jesus está à frente. E se Jesus está à frente, irmãos, Cassiano já canta que ele vai derrubando barreiras, vai derrubando os montes. E é isso que ele faz mesmo, porque ele faz isso para que o seu reino prospere, para que o seu reino avance e para que o seu nome seja glorificado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és santo. Aleluia. E eles estão cantando. E de repente veio um terremoto. Irmãos, o crente que é adorador, não importa a situação. Ele pode estar lá no meio da prova, ele é adorador. Pode estar na bonança, é adorador. Glória a Deus. Pode estar lá no leito da enfermidade, está adorando. Pode estar, meus queridos irmãos, lá em cima com uma vida financeira bem equilibrada, mas é adorador. Glória a Deus. Eu lembro uma certa oportunidade, eu tinha uma lanchonete e eu trabalhava empregado também. E de repente, meus queridos irmãos, foram lá em casa às 5 da manhã, arrombaram a porta da sua lanchonete, levaram tudo que tinha por lá, levaram também as mercadorias. E eu me lembrei de uma história que eu tinha ouvido do meu cunhado, o irmão da missionária Maria Antônia, minha esposa. Ele é pastor lá em Brasília. E ele me disse que um certo irmão que ele conhecia, ele chegou em casa do trabalho e deixou o carro na porta de casa e ele foi jantar com a família. De repente, 2 assaltantes, 2 bandidos, ladrões chegaram, arrombaram o seu carro e foram. E eles estavam ali naquele momento. De repente, quando ele sai para ver o carro, não está lá. E a esposa quer ali se desesperar. E ele então volta para casa e diz assim: minha filha, vamos orar e vamos louvar a Deus, né? E de repente, enquanto eles estão orando e louvando a Deus, começa então os bandidos a sentir algo dentro de si. Estou sentindo uma coisa muito ruim aqui, estou sentindo, está me incomodando. Será que foi porque roubamos este carro aqui? O que é isto? É uma incomodação, uma inquietação. Aí um disse para o outro assim: quer saber de uma coisa? Vamos voltar e vamos devolver o carro, deixar lá onde estava. E eles então voltaram. E quando eles voltaram e deixaram o carro, que eles terminam lá o seu louvor, a sua oração, que eles saem novamente, o carro está na porta de casa novamente. Glória a Deus. Irmãos, eu me lembrei disso. E eu disse: Maria Antônia, vamos para casa e vamos orar e louvar a Deus. Aí muito bem, amanheceu o dia, a gente cantou, a gente orou, a gente buscou a Deus, apresentou o Senhor, porque eu me lembrei disso. E aí quando foi de manhã, eu lá na porta da lanchonete, um amigo meu disse assim: Ricardo, vem aqui ver uma máquina industrial aqui que eu comprei para a minha lanchonete. E eu comprei na feira do João Paulo, que ficava bem distante do bairro que a gente morava e trabalhava, bem distante. E eu disse: tá bom, vamos lá ver. É uma maravilha, uma coisa de primeira. Quando eu chego lá, que eu olho a máquina, era minha máquina. Eu disse assim: essa máquina é minha, ele é sua. E você faz uma coisa, ó, leva essa máquina para lá e não toca, não mete polícia no meio. E peguei a máquina, irmãos, e levei. Aí de repente eu estou lá, o chefe do meu sogro perguntou assim: o que foi que levaram? Se levaram isso, isso e isso. Ele disse assim: faz a conta aí de tudo aí e dá para mim. E dei uma lista para ele, pois ele comprou o que estava falando. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aí outras pessoas chegaram e nos abençoaram. Resumo da história: nós tínhamos mais coisas do que antes tínhamos quando levaram. Glória a Deus. Aleluia. Porque, irmãos, olha, segredo do crente é ir para a presença do Senhor. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Na presença do Senhor, a vitória.
Muitas das vezes por não conhecermos e não confiarmos e crermos que Deus Ele faz, que Deus Ele é, às vezes a gente está perdendo a bênção de Deus. Mas eu digo para você esta noite, vá para a presença dEle, cante louvores, adore a Ele, pastor. Mas o senhor não sabe, a prova está grande, é assim mesmo, faz parte do processo. Mas o Deus que você serve, Ele é o Deus que nos dá vitória. Eu tenho uma palavra de Deus para você, isso não é para sempre. Aleluia. É porque Deus está te preparando para coisas maiores. É porque Deus está te lapidando, porque Ele te ama. E Ele tem uma missão na sua vida e através da sua vida. Bendito seja o santo nome do Senhor. Eu não vou me alongar, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que um terremoto sacudiu, irmãos, toda vez que o crente está na prova, que em vez dele ir se reclamar, murmurar, falar de todos e de tudo, falar de Deus e do mundo, quando ele vai para a presença do Senhor, ele vai sentir algo diferente em sua vida. Deus vai começar a estremecer, a sacudir, aleluia, aquela situação, vai sacudir o lugar que pode parecer improvável, porque ali parecia improvável, uma cadeia, um cárcere, tinham levado uma surra, estavam todos feridos, mas a Bíblia diz que é neste momento que eles se levantam para adorar e para bendizer o nome do Senhor, para louvar ao Deus dos céus. E quando o crente entende isso, meus queridos irmãos, não importa a situação, mas Deus estará lá com você. Aleluia. Minha esposa cantou e não fica, Jesus, mais um pouquinho. Aprenda a falar isso para o Senhor. Jesus, não me deixe. Fique mais um pouquinho, Senhor. Eu preciso de Ti, da Tua presença. Eu preciso da Tua direção, da Tua orientação. Meu Deus, o Senhor tem uma missão através da minha vida neste país, Senhor. Mas esteja comigo, parece difícil, as barreiras estão tremendas, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que remove barreiras, remove montanha, é o Deus que faz com que o seu nome seja glorificado, para que a sua obra possa ser, meu Deus, cumprida para a glória do seu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que é nesse íntere que Paulo e Silas estão ali, as cadeias se abrem, porque Deus faz assim, irmãos. As coisas, quando Deus opera, ali foi uma intervenção divina. Há momentos na vida, meus queridos irmãos, de um crente que só Deus. Eu lembro-me quando estava lá num povoado chamado Jatobá dos Noletos, e eles eram descendentes de italianos, era gente branca assim como ele aqui, olhos verdes, azuis e tal. E eu digo, lá atrás, eu digo assim, Deus já tinha um negócio comigo na Europa, né? Era um descendente de italiano. E um dia lá, meus queridos irmãos, eles se reuniram para que nós fôssemos expulsos do povoado, porque a gente estava fazendo muito barulho. E olhe que aqui no capítulo 16 diz que os daquela cidade lá, tanto como também lá em Tessalônica, eles olha, eles que estão alvoroçando muito chegaram aqui também. E lá no povoado eles assim, estão incomodando, estão indo. Tem gente passando para a lei deles, que é lá, assim que eles chamam, passando para a lei deles e tal. Chamaram o padre, chamaram os líderes da comunidade, disseram assim, olha, vamos mandar este pastorzinho embora, porque ele está causando prejuízo aqui para a nossa comunidade. Mas aí, rapaz, o padre, ele se levantou e disse assim, olha, não mexe com o pastorzinho. Deixa ele pregar a palavra. Ele está fazendo o que a gente não pode fazer. Irmãos, eu vi uma intervenção divina. Inauguramos uma congregação naquele povoado lá. Sabe por quê? Porque quando Deus está no negócio, irmãos, é só a gente elevar a voz em adoração e louvor a Ele, em vez de reclamar, Senhor, Tu me mandou para cá, eu fui jogado para as cobras, eu fui jogado para os leões, Senhor, eu estou aqui morrendo, eu estou aqui me acabando. Não, eu estou aqui porque o Senhor me mandou, eu estou aqui porque o Senhor me trouxe, Pai, e o Senhor que me trouxe é o Senhor que vai me sustentar, que vai me dar força, que vai me dar graça e que vai me ajudar a cumprir a missão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não é só eu e você que às vezes quis desistir ali da missão, não. Jesus estava lá no Getsemane, de joelho, Pai, se possível, dá para outro. Mas ele disse, mas não seja conforme eu queira,
mas que seja conforme a tua vontade. Irmãos, e Deus tem um projeto para a vida de cada um de nós. Deus tem uma missão estabelecida para cada um de nós. E não adianta você querer repassar para outro, que isso não vai dar certo, não. Aleluia, Deus te chamou para fazer a obra aqui em Oliveira do Bairro, dentro da tua função, dentro do teu cargo. Agora faça com excelência, faça com amor, faça com responsabilidade, porque aquele que te chamou é aquele que vai te abençoar, é aquele que vai te recompensar. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo não estava preocupado, irmãos, com recompensas humanas, porque ele disse que ele queria agradar aquele que o alistou para a guerra. Então quem te alistou foi o Senhor. Então faça para Ele, porque o Deus que nós servimos, Ele não é injusto para se esquecer da sua obra e do trabalho de amor que você está fazendo para com o seu povo, para com a sua igreja. Tudo aquilo que você faz em favor da obra missionária, irmãos, está sendo registrado lá no céu, está sendo registrado lá na glória, lá naquele grande dia. Uma coroa te espera, mas é por aquilo que você faz para Deus aqui em cima desta terra. Faça com amor, faça com dedicação, faça com responsabilidade, e você verá que Deus, Ele vai continuar abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Não é à toa que o Senhor Jesus disse assim, quando os discípulos estavam falando de ansiedade, capítulo 6 de Mateus: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhem para os passarinhos, olhem para os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam, mas eu cuido deles. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, mas eu cuido deles. Vocês são mais importantes do que os passarinhos e do que os lírios do campo. Aí ele vai dizer: em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu quero dizer com isso é que enquanto você investe no reino de Deus, Deus está investindo na tua vida material. Enquanto você investe no reino de Deus com o teu trabalho, a tua participação, com a tua finança, Deus está escancarando os céus para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar o teu projeto de vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, porque Paulo cumpriu a missão. A Bíblia diz que depois que o carcereiro sai querendo se matar, ele não faça isso, que todos estamos aqui. E ele sai: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu perguntaria: você ainda crê em Jesus? Aleluia. Se viesse a ser uma situação como a de Paulo, você ainda crê em Jesus? Se vier uma situação aí que possa te abalar, será que você tem a capacidade neste momento de estar louvando, estar adorando ao Senhor? Se fizer, pode acreditar, o milagre vai acontecer. Se fizer, pode acreditar, uma intervenção divina vai acontecer. Irmãos, às vezes a gente está tão preocupado com as coisas desta vida, com as coisas materiais. Não que não devamos nos preocupar, mas a nossa preocupação está acima do que Deus Ele pode providenciar para cada um de nós. Então faça isso, faça a obra de Deus. Se junte aqui ao pastor Jorge, se junte aos obreiros, a esta congregação, faça missões. Louvado seja Deus que nós estamos indo para Águeda, mas daqui a pouquinho nós estaremos indo para outro lugar. Estamos orando, mas Deus já está abrindo a porta, porque o nosso objetivo aqui, irmãos, não é a gente ficar apenas nas quatro paredes. Aqui é para a gente ser edificado, aqui é para a gente buscar a Deus, aqui é para a gente se fortalecer, aqui é para a gente ser mais crente, e depois disso é para a gente levar tudo isso lá para o pecador, para as almas que estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. E essa responsabilidade, ela é minha, ela é sua, ela é da igreja de Deus, ela é da vida de cada crente. Amém, irmãos? Quantos querem assumir um compromisso de evangelização? Aleluia. Um compromisso de ser instrumento de Deus. Aleluia. Pastor, eu quero ser um Paulo. Nenhum de nós vai ser um Paulo da vida. Mas a gente pode ser o Ricardo, pode ser o Jorge, a gente pode ser o Diego, pode ser a Maria, pode ser o José. É com você, é com a sua personalidade, é com o seu estilo, é quem você é que Deus vai usar, e vai usar para realizar a sua obra neste lugar. Deus.
Uma certa vez, um certo jovem disse para Gilmar Santos: eu quero ser como o senhor, eu quero pregar como o senhor. Ele disse assim: não seja um eco, seja uma voz. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmão, não seja um eco, seja uma voz. Aleluia. Você também tem a capacidade dada por Deus para fazer a diferença nesse país. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém? Amém. Porque você serve a um Deus que é todo-poderoso. Para Deus não tem limite, para Deus não tem barreira, para Deus não tem dificuldade, para Deus não tem nada impossível. Pastor, mas o que é que pode acontecer a partir da minha pessoa? Eu só preciso crer. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, oramos ao Senhor, meu Deus, neste momento. Deus, obrigado, Pai querido, por este culto de missões. Meu Deus, é um trabalho de conscientização missionária. Assim como Paulo, que teve uma missão e o carcereiro se converteu, e não somente ele, toda a sua família, meu Pai, todo o sofrimento de Paulo, todas as angústias que ele passou, ó Pai, naquele contexto, meu Deus amado, do capítulo 16 da sua segunda viagem missionária, foi porque o Senhor queria salvar um carcereiro e a sua família, Pai. Meu Deus amado, ainda que tenhamos que sofrer, meu Pai querido, pela salvação de outro, Senhor, mas que a tua vontade seja feita, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Abençoa esta congregação Oliveira do Bairro, Senhor, que o Senhor tem levantado. Nesta igreja tem homens e mulheres guerreiros, salvos, meu Pai, e que o Senhor chamou para fazer parte, meu Deus querido, do processo de avanço do teu reino, meu Deus querido, nesta cidade e por todo o Portugal. Capacita com o teu Espírito, enche do teu Espírito, Senhor, fortalece, renova, Senhor, e reaviva a chama, Senhor, da glória na vida daqueles, ó Pai, que tem uma promessa, que tem uma chamada, Senhor, da glória, e sabem disso, meu Pai, para que também possam ser instrumentos para a realização da tua obra, para a realização da tua vontade. Assim nós oramos, Pai, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, vamos encerrar já. Vou passar para o pastor Jorge. Essa água está... Eu logo tomo ela aqui para lá. Aleluia.